Seja bem-vindo à primeira edição do programa de entrevistas Papo em Dia. O tema de hoje é delinquência juvenil. Somente neste ano, em Santa Cruz do Sul, foram registrados 14 crimes patrimoniais e furtos praticados por jovens que têm entre 16 e 20 anos. Um aumento preocupante de 50% em relação ao ano anterior. Para informar sobre o perfil destes jovens, os motivos que os levam para o mundo do crime e o cumprimento das leis, nossa repórter Kathleen Moirer conversou com o delegado da 16ª Delegacia de Polícia Regional. Para falar mais sobre a criminalidade, eu converso agora com o delegado Luciano Menezes, que lida com os crimes patrimoniais e também em relação a tráfico de drogas. Olá, Luciano, tudo bem? Olá, bom dia. Bom, é possível dizer que realmente essa geração de jovens está mais violenta? Tu teria números para comprovar isso? Sim, se nós formos fazer um comparativo de 15 anos para cá, que é exatamente o tempo em que eu trabalho aqui em Santa Cruz do Sul, especialmente na DEFREC, que é uma delegacia que lida, pela sua característica, com crimes mais graves, né? E aí eu falo em tráfico de drogas e especialmente em crimes patrimoniais. Dá para se dizer que nós estamos numa evolução, no sentido de que cada vez mais nós temos jovens ingressando no mundo da criminalidade com ênfase em crimes mais graves. Né? O que nós não tínhamos há 7, 8 anos atrás, nós temos hoje. E um primeiro dado estatístico que eu te coloco é o aumento do envolvimento de jovens com crimes patrimoniais que nós observamos do ano de 2015 para o ano de 2016. Nós não fechamos o ano ainda, mas num comparativo rápido, nós temos 100% de aumento do envolvimento. Isso não significa que a polícia tenha conhecimento de todos os fatos que acontecem, mas daqueles fatos que chegam ao nosso conhecimento e que nós conseguimos apurar a autoria e instaurar procedimentos específicos, nós já temos um aumento de 100%. E isso se explica por quê? Na condição de policiais, né, e de servidores públicos que andam e participam no cotidiano da cidade todos os dias, nós podemos, e eu posso te afirmar com segurança, que essa crise toda, em termos econômicos, em termos de legitimidade, escândalos que aparecem na televisão, está fazendo, do ano passado para cá, com que um número maior de jovens, né? Quando eu falo em jovens, eu estou usando uma faixa etária entre 16 e 20 anos, que são os nossos clientes mais habituais, né? Se é que eu posso usar a palavra clientes. Então essas pessoas sofrem as mesmas privações, as mesmas necessidades que adultos que estão inseridos no processo formal de trabalho, no sentido de terem que buscar condições financeiras para o sustento de necessidades básicas, né? E além desses assaltos e mortes também, quais seriam as consequências de nós termos na sociedade jovens cada vez mais criminosos, cada vez mais violentos? Eu não diria que o jovem é criminoso, né, por excelência, mas se nós formos parar para analisar, e tem um estudo que foi publicado ano passado de uma universidade americana, de Cornell, que diz que neurocientistas foram pesquisar e através de exames de neuroimagem conseguiram constatar que a região do cérebro ligada à tomada de decisões, né, dos adolescentes, ela se desenvolve nessa faixa etária que eu estou te falando, dos 16 aos 20 anos. Então o jovem hoje, ele muito mais facilmente toma algumas atitudes e age de maneira impulsiva sem medir as consequências. Então quando a gente vê hoje que os jovens são teoricamente mais violentos ou praticam atos que adultos com um pouco mais de bom senso ou um pouco mais de maturidade não o fariam, a gente tem uma explicação científica para isso. Hoje os jovens, por excelência, são mais impulsivos, não têm aquele desenvolvimento natural que vai amadurecer lá pelos 20, 21 anos. Então é muito comum nós vermos pessoas de menos idade praticando delitos mais graves ou tomando algumas atitudes que pessoas de mais idade não fariam. É muito claro para nós, na condição de policiais, que os jovens hoje têm uma carga de emotividade muito grande no seu agir e têm um senso de prudência e de ideia de limite ou de consequência das suas ações muito pequeno. Nós constatamos também que praticamente 80% a 90% dos autores de infrações penais de menos idade estão ausentes da escola. Não que o ensino formal seja a salvação, né, dessas pessoas ou a salvação do mundo, mas o ensino formal já é alguma coisa. Então esses jovens que já têm uma família desestruturada, já têm uma ausência de valores dentro de casa, que já não têm acesso porque não querem, né, ao ensino formal, eles acabam buscando outras formas de se integrarem ao meio social, né? Todos eles, obviamente, são
figuras participantes de grupos sociais, né? E aí os grupos condicionam também muito as ações dessas pessoas. E dentro desse universo todo de falta de perspectiva, né, as pessoas acabam se embrutecendo. O ser humano, ele não é bruto por excelência, é o natural, né? Ele vai se embrutecendo com a descrença, com a falta de perspectiva. Também a maioria desses jovens aí, eles não têm, porque a sociedade não oferece o acesso ao mercado formal de trabalho. Eles acabam encontrando na criminalidade uma forma alternativa e às vezes a única forma de buscar aquela fonte de recursos, né, que é necessária para a manutenção ou alcance das necessidades básicas que eles têm. E o fato do jovem, por exemplo, ser mais inexperiente, em função disso, ficar mais nervoso, você acha que contribui para ele cometer algum homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte? Sim, sim. Nós temos N exemplos aí de casos que eram simples crimes patrimoniais que acabaram evoluindo para crimes patrimoniais graves na medida em que pessoas, comerciantes, foram espancados. E aí eu costumo dizer que eu, na condição, se fosse vítima, eu preferiria ser assaltado, né, ou achacado por um criminoso de maior idade, com experiência, porque teoricamente eles sabem o que estão fazendo e praticamente nunca permitem que situações corriqueiras evoluam para crimes mais graves. E hoje o que acontece com um menor de 18 anos que comete algum crime? Hoje os menores, né, os adolescentes, eles são tutelados pelo Estatuto da Criança e Adolescente, como eles são considerados seres humanos em desenvolvimento, entende-se que eles não têm condições de entender o caráter ilícito das ações que estão praticando, né? O que eu já acho que é um conceito ultrapassado, muito dogmático da nossa legislação penal, mas enfim, eu não sou obrigado a concordar com a lei, né? Na condição de policial eu sou obrigado a cumprir a lei. Então eu acho que deveria haver uma forma de tu analisar caso a caso, porque hoje nós vemos aí adolescentes que são em tese beneficiados por uma legislação penal bastante antiga, porque tu está vendo que obviamente eles sabem o que estão fazendo, têm condições de se determinar no sentido de entender o caráter ilícito do que estão fazendo, e eles são entendidos ou enxergados pela legislação, pelo Estado, né, pelo Ministério Público, da mesma forma como se adolescentes fossem, como se não entendessem realmente o que estão fazendo. Hoje as pessoas com menos de 18 anos são encaminhadas com o procedimento policial para o Ministério Público propõe ações e medidas socioeducativas, né? Em tese, as medidas mais graves são a internação na fase FEBEM em Porto Alegre. Esses meninos ficam um tempo lá. Sim, bom, seria isso. Muito obrigada pela tua participação, Eu Luciano. agradeço, espero que de alguma forma a gente tenha contribuído contigo, com o teu trabalho. Estamos sempre à disposição. A sociedade é quem sofre com as consequências dos maus atos praticados, mas ao mesmo tempo não oferece, por vezes, a base necessária para o desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes. Para entender o comportamento desses jovens na sociedade e o porquê de muitos deles entrarem no mundo da criminalidade, eu converso agora com o sociólogo Caco Batista. Tudo bem, Caco? Tudo bom. Bom, eu gostaria que você começasse definindo o que realmente é um jovem criminoso. Um jovem criminoso é um jovem que teve problemas com a lei. Não é que esteja na personalidade dele, que seja uma característica da pessoa. Ele é criminoso no momento em que comete crime. A gente pode sim olhar para a demografia do Brasil e dizer que o jovem criminoso no Brasil é preto, pobre e de periferia. É isso que você encontra nas delegacias, nos presídios. Mas por que são estes que vão para o crime? Acho que esta, na verdade, é a pergunta. Quer dizer, são jovens pobres, moradores de periferia, geralmente pretos, com pouca instrução, e eles vão para o crime. Eles vão para o crime porque é muito difícil ser honesto. E nós temos uma dificuldade de entender isso. É difícil trabalhar honestamente. E a questão da impunidade, tu acha que também contribui para que os jovens se tornem cada vez mais criminosos, alguns deles? Eu penso que a gente teria que pensar um pouquinho mais sobre a tal da impunidade. Veja, o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Estados Unidos e China têm uma população muito maior do que a nossa. A Rússia não. Mas então nós somos o 4º país que mais tem preso. Então o 4º país que mais prende gente no mundo não pode ser dito que é um país da impunidade.
Nos falta vaga no presídio. Agora mesmo em Porto Alegre tem preso dentro de Camburão que não tem vaga na cadeia e que é o 4º país que mais prende no mundo, não pode ser o da impunidade. O que é que a gente chama de impunidade? O entra e sai na cadeia. Prende agora, ele sai depois. Isto tem a ver com incompetência policial, com incompetência técnica. Não faz a prova da maneira que tem que fazer, faz a prova de uma maneira ilegal, bate na pessoa para confessar. Aí o advogado entra e, dentro da lei, diz, olha, a confissão foi obtida sob tortura, o cara é liberado. Então a liberação se dá, então, e o cara volta para a rua e vai ser preso de novo. Aí o policial não aguenta mais, porque ele prendeu não sei quantas vezes e é sempre o mesmo. Mas essas prisões não são feitas de acordo com a técnica, porque falta aí investimento na capacidade de inteligência da polícia, falta investimento na investigação, falta uma polícia técnica e falta pagar decentemente o policial para que ele faça bem o serviço. Então é uma rede de coisas, mas repito, nós não temos essa impunidade de que se fala. Nós temos uma impunidade da qual não se fala, que é o homicídio. O sujeito que mata, que atenta contra a vida, o crime de homicídio no Brasil é muito pouco investigado e é muito pouco resolvido. Aí não sabe quem foi. Agora o ladrão de galinha, ele é preso na hora. O pequeno ladrão, ele é preso na hora. Então nós temos uma sensação de impunidade que é trazida muito pelo discurso conservador nos meios de comunicação, mas efetivamente esta impunidade não ocorre. Nós prendemos muito e não sabemos o que fazer com os presos e acabamos largando. Mas isso não é impunidade. E Caco, onde que os pais e a própria escola eles estão pecando para que esses jovens caminhem para o mundo da criminalidade? Eu penso que falta conversa, que falta diálogo, que falta falar a verdade. Tem um autoritarismo muito grande, tem uma ideia de que se tu é criança, se tu é adolescente, tu não sabe de nada. Então a gente não tem tempo nem paciência para ouvi-los. Agora, com as ocupações das escolas pelos secundaristas, se a gente for até uma ocupação e der 10 ou 15 minutos para ouvi-los, não para dizer coisas para eles, mas para ouvi-los, a gente começa a perceber que eles sabem muito bem o que eles querem para eles e para o país. Esse seria o primeiro passo. Conversar honestamente, ouvir, tentar entender o outro. A escola é uma cadeia, a escola é cheia de grade. E o sujeito não quer ficar lá. Eu não posso fugir da cadeia de verdade porque tem guarda, mas da escola que só tem grade, eu fujo, porque o horizonte que eu vejo é um horizonte de grades. Então, as escolas trabalham com conteúdos inadequados, trabalham com metodologias completamente inadequadas, querem proibir o uso de smartphone em sala de aula, querem proibir o uso do boné, querem proibir o uso do shortinho. Quer dizer, só tem proibição na escola. O que seriam essas metodologias inadequadas? Falar, encher 4, 5 quadros negros, falar de novo, mandar abrir na página tal e ler. A metodologia adequada é vai para a rua ver o mundo, conhecer o mundo pela orientação de um professor. Monta projetos. E agora o que pode ser feito para tirar o jovem do crime? Eu penso que é fundamental ter política pública. Política pública de juventude, para a juventude, com a juventude. Especialmente com a juventude. Junto com os jovens, estabelecer canais em que a gente possa conversar com eles, ouvi-los e dizer, e que eles possam dizer o que eles querem. Caco, muito obrigada pela sua atenção, viu? O programa de hoje encerra aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Papo em Dia.